Vocês sabem que os fundos imobiliários são de longe um dos meus investimentos preferidos para investir mensalmente. Eu sempre estou aqui no meu canal investindo, mostrando os meus rendimentos para vocês e mostrando quais fundos imobiliários eu estou comprando mensalmente. A questão é, por mais que eu fale muito dos fundos imobiliários aqui no meu canal, muitas pessoas ainda não investem e muitas ainda têm dúvidas sobre como funciona esse tipo de investimento. Então nesse vídeo eu vim trazer 5 pontos positivos de você investir em fundos imobiliários para você não ter dúvida mais que esse é um tipo de investimento bom para você e para você entender melhor o funcionamento dos fundos imobiliários e todos os pontos positivos que esse tipo de investimento tem para sua carteira. Então, se você não investe, quer entender um pouquinho mais, ou se você já investe e tem um pouquinho de dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar 5 motivos para você investir em fundos imobiliários. E aí amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou contador e gravo vídeos de investimentos aqui para o YouTube para te ajudar a investir e mostrar os meus investimentos na prática com vocês. Se você gosta desse tipo de investimento, gosta de ver vídeos de finanças aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no meu canal e deixar o like para ver mais conteúdos assim como esse aqui no YouTube. Já reforço também que se você gosta da minha pessoa e quer me acompanhar mais, me segue no Instagram, lá tem muito conteúdo legal e eu tô sempre postando um story lá para interagir com você. Pra gente começar falando dos benefícios de fundos imobiliários, nada mais justo do que a gente comparar eles com o setor imobiliário. Eu tenho certeza que durante a sua vida você muito provavelmente já ouviu alguém da sua família falar em investir em imóveis. A gente sempre tem aquele tio que tá falando, compra uma casa e aluga aquela casa para você ganhar o aluguel para sempre, ou então aquele pai que fala, compra casa, fique vivendo de renda de aluguel. Sempre tem aquela pessoa que fala muito do mercado imobiliário. Isso acontece porque o mercado imobiliário no Brasil, ele realmente é um mercado que gera renda. É inegável que muitas pessoas hoje vivam de aluguel, muitas pessoas ganham dinheiro, comprando imóveis, vendendo imóveis e comprando imóveis para alugar, por exemplo, para ter uma renda fixa mensal. Esse tipo de renda é uma renda que existe aqui no Brasil e é muito frequente. A questão é que para a gente comprar o nosso primeiro imóvel, para a gente comprar uma casa para deixar alugada, por exemplo, a gente precisa de muito dinheiro. Então você precisa de 200, 300 mil, 500 mil, 600 mil, mais ou menos nessa faixa para você comprar o seu primeiro imóvel, conseguir alugar ele e ganhar um aluguel, por exemplo, todo mês de rendimento. E por conta dessa barreira de valor que a gente precisa para comprar a nossa primeira casa, esse investimento muitas vezes ele fica fora de mão porque a gente não tem dinheiro para entrar lá, Eu, por exemplo, não tenho 600 mil para comprar um imóvel. Então, como que eu vou investir nesse setor? Não tem jeito. E aí que entram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles representam uma pequena parte, de um imóvel e com eles você consegue entrar no setor imobiliário investindo pouco dinheiro. Com R$100 você já consegue comprar um fundo imobiliário que representa um pedacinho de um imóvel, que deixa o setor imobiliário muito mais democrático para a maioria das pessoas. Por meio dos fundos imobiliários, você não precisa investir muito dinheiro para entrar no setor imobiliário. E além disso, por meio de fundos imobiliários, você consegue encontrar alguns imóveis que você não encontraria facilmente na sua cidade, como por exemplo galpões logísticos, shopping centers. Então dá para comprar diversos tipos de imóveis utilizando pouco dinheiro, que é muito bom para você que é investidor e que está começando. E puxando esse gancho de começar a investir com pouco dinheiro, a gente vem para o segundo ponto, que é outra característica muito positiva dos fundos imobiliários, que é a capacidade de gerar rendimentos mesmo você investindo pouco. A maioria dos fundos imobiliários pagam rendimentos mensalmente a partir do seu primeiro investimento, a partir da primeira cota que você compra ali, você já começa a receber os seus rendimentos mensais. Por exemplo, se você tivesse comprado no último mês o fundo imobiliário XPML11, que é um fundo imobiliário de shoppings da XP, esse mês você já estava recebendo cerca de 81 centavos de rendimento mensal. E aí você iria continuar recebendo um rendimento muito parecido com esse nos próximos meses. Então, além de conseguir investir pouco dinheiro, você já começa recebendo dividendos mensais para aumentar o seu rendimento. Cada cota paga um valor mensal, e o valor que você recebe mensalmente ele vai depender da quantidade de cotas que você tem. Então, se você tem uma cota que está pagando 10 centavos, você vai receber 10 centavos. Se você tem 5 cotas pagando 10 centavos, você vai receber 50 centavos. É tudo proporcional à quantidade de cotas de fundos imobiliários que você tem. Isso é muito bom porque você, como investidor, consegue construir na sua renda passiva com o tempo. Terceiro motivo para você começar a investir em fundos imobiliários é a diversificação em diversos tipos de imóveis diferentes. Os fundos imobiliários hoje em dia, em sua grande maioria, não são compostos por um tipo de imóvel só. Ou seja, se você comprar um fundo imobiliário, você não está comprando um pedacinho de uma casa só, de um galpão só. Você está comprando um pedacinho de várias casas, de vários galpões, A maioria dos fundos imobiliários hoje possuem 4, 5, 10 imóveis dentro deles. E essa quantidade maior de imóveis que o fundo imobiliário tem dentro dele te dá mais segurança como investidor, porque se acontecer alguma coisa com o imóvel, ele ainda vai ter os outros imóveis rendendo rendimentos e ainda assim você vai receber parte dos seus rendimentos. Agora pensa só se você estivesse investindo em imóveis. Se você
compra uma casa só e acontece alguma coisa com aquela casa, os seus rendimentos daquela casa iam estar parados porque todo o seu dinheiro ia estar concentrado numa casa só, né? Mas agora quando a gente fala de fundos imobiliários, não. Dentro deles, né, dentro da maioria deles, a gente possui diversos imóveis. Então muitos deles são mais seguros porque eles têm uma diversificação ali. E além disso, você não precisa colocar todo o seu dinheiro em fundo imobiliário só. Você pode colocar o seu dinheiro em diversos fundos imobiliários diferentes e assim diversificar também os imóveis que você investe. Então você pode ter parte do seu dinheiro investido em imóveis de shoppings, parte do seu dinheiro investido em imóveis de lajes corporativas, galpões logísticos e assim por diante. Isso traz muito mais segurança para você que é investidor e também te dá a oportunidade de ter dinheiro em setores diferentes sem precisar investir tanto dinheiro assim, né? Quantias exorbitantes, caso você fosse investir em imóveis de verdade. Quarto ponto, e esse é de longe um dos maiores benefícios de investir em fundos imobiliários, e é a liquidez dos seus investimentos. O que é liquidez? É a capacidade de você tirar o seu dinheiro quando você quiser para fazer alguma coisa com ele. Quando você investe em fundo imobiliário, você pode resgatar aquele dinheiro do seu fundo imobiliário muito rapidamente dentro da bolsa de valores. Hoje o prazo para você vender um ativo lá é de 2 dias. Então, se você investiu e precisar do dinheiro de volta, em 2 dias você já consegue vender aquele fundo imobiliário e pegar o dinheiro de volta para você e aplicar aquele dinheiro aonde você quiser. E sem ter que fazer burocracias, como por exemplo, registrar a escritura em cartório, fazer contrato de compra e venda, como a gente geralmente precisa fazer no caso da venda de um imóvel. Nos fundos imobiliários não, você entra na bolsa, vende, o dinheiro está disponível para você e você consegue usar ele para o que você quiser. Não tem toda aquela burocracia para vender um imóvel. Fora que quando a gente vai vender um imóvel, a gente paga comissão para o corretor que, né, vai fazer a venda para a gente, e a gente ainda precisa achar um comprador, então demora todo um tempo para fazer a operação. Na bolsa não, precisou vender, vendeu, você fica ali com o valor de venda do seu fundo sem muitas complicações. Vale ressaltar que o valor dos fundos imobiliários ele varia, né? Então você pode comprar um fundo imobiliário por R$10 e depois vender ele por R$10,50, ou então vender ele um pouco mais barato por R$9,50. Isso vai depender do valor de mercado do fundo, e o valor que você vai receber vai ser referente ao valor que aquele fundo imobiliário vai estar valendo naquele dia. Mas isso também é uma coisa que acontece com imóveis físicos, né? Imóveis físicos valorizam e desvalorizam ali dependendo do ambiente, da cidade, enfim, acontece. Mas só para deixar isso claro também que nem sempre você vai resgatar o valor que você investiu. Esse valor pode ser maior ou menor, mas sempre que você fizer o resgate vai ser muito rápido. Você vai fazer a venda, em 2 dias o dinheiro já vai estar na sua conta. E por último, mas não menos importante, a quinta vantagem de você investir em fundos imobiliários é ter um gestor profissional tomando conta daqueles imóveis ali. Cada fundo imobiliário ele tem uma gestora e essa gestora é responsável por fazer as movimentações daquele fundo, ou seja, escolher os melhores imóveis para comprar, escolher as melhores áreas, escolher os melhores clientes para alugar aqueles imóveis, fazer a cobrança dos clientes e gerenciar ali todo o dinheiro que é daquele fundo. Essas pessoas que são gestoras são pessoas profissionais que estudaram para isso e têm capacidade de fazer a gestão daquele fundo. E ter esse gestor, né, essa pessoa se preocupando ali com os imóveis e com a gestão do fundo imobiliário facilita para a gente que é investidor, porque a gente não precisa se preocupar tanto com essas coisas. A gente só precisa se preocupar com o resultado que aquele gestor está dando para o fundo imobiliário. Então, se a gente vê que aquele fundo imobiliário tem um gestor bom e esse gestor está trazendo resultado para a gente só confia naquele gestor e deixa ele fazer o trabalho dele. Obviamente que a gente vai acompanhando, né? Mas é um trabalho muito menor que a gente tem se comparado ao trabalho de construir um imóvel, identificar a localidade, ficar cobrando inquilino, selecionar inquilino, todo aquele trampo e trâmites, né? De você ter realmente um imóvel físico. No fundo imobiliário, não. O gestor resolve tudo e você só fica encarregado de receber os rendimentos na sua conta. E aí você pode utilizar o tempo que sobra para você em relação a isso, né? Para fazer outras coisas, como trabalhar, ficar com a família e ganhar mais dinheiro, né? No fim das contas, a gente quer decisões financeiras que facilitem a nossa vida para a gente ter mais tempo. Quando a gente tem um gestor lá no fundo imobiliário gerindo tudo para a gente, é muito mais fácil. Principalmente para quem não tem tanta experiência com o setor imobiliário assim. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e se você sabe mais algum ponto positivo sobre investir em fundos imobiliários para contar pra gente aqui nos comentários. Então escreve aí o que você acha desse tipo de investimento. Esse foi o vídeo com os 5 pontos positivos. Se você gostou, não esquece mais uma vez do like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.